E a gente volta a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que abriu o inquérito de ofício, sem o pedido, portanto, da Procuradoria-Geral da República. A gente vai falar com o Theo Cury sobre esse assunto. Theo, para a gente explicar um pouco até da dinâmica processual, como que acontece e o quanto que há nesse momento algumas repercussões também jurídicas com relação ao vazamento daquelas mensagens entre servidores do Tribunal Superior Eleitoral e assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, tem um inquérito aberto para poder apurar as informações com relação a esse vazamento. A questão é, esse inquérito foi aberto de ofício, portanto, não teve uma provocação, um pedido da Procuradoria-Geral da República. E a gente traz mais uma vez por que Alexandre de Moraes, então, decide abrir de ofício esse inquérito. Ô Carol, no sistema acusatório brasileiro, cabe ao Ministério Público Federal apontar indícios ou suspeitas de crime em determinada investigação. Então, diante de suspeitas de cometimento de crimes, a Procuradoria-Geral da República, nesse caso aqui em Brasília, federal, aciona o Supremo Tribunal Federal com um pedido de abertura de investigação contra determinada pessoa. É sorteado um ministro dentro do Supremo, um ministro é escolhido, analisa o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República de abertura da investigação, analisa se há elementos mínimos que sustentem a abertura de uma investigação e determina a abertura do inquérito. A partir daí, a Procuradoria-Geral da República é avisada e a Polícia Federal para que cumpra diligências e dê início ao processo de investigação de determinada pessoa. É assim que funciona no sistema acusatório. O que aconteceu, nesse caso específico, envolvendo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, é que o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação de ofício, ou seja, sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, sem que houvesse um questionamento, uma provocação, como é natural do sistema acusatório brasileiro. O ministro abriu de ofício, então é por conta própria, por determinação própria. Isso foi alvo de críticas no passado, quando, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, na época ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura também de ofício do inquérito das fake news e designou o ministro Alexandre de Moraes como relator daquele inquérito. E aquilo gerou uma confusão gigantesca, gerou uma série de críticas de diversos atores políticos, e não só de críticos do Supremo, de pessoas e instituições aliadas ao Supremo, como, por exemplo, o caso da Procuradoria-Geral da República. Então, a Procuradora-Geral Raquel Dodge foi muito enfaticamente crítica à abertura daquela investigação sem o conhecimento, sem a participação da Procuradoria-Geral da República. Depois houve uma mudança nessa formatação do inquérito e a Procuradoria-Geral passou a fazer parte também. Fato é que essa nova investigação, ela passou a fazer parte do acervo do ministro Alexandre de Moraes por ter uma relação com o inquérito das fake news no sistema do Supremo Tribunal Federal. Então, por prevenção, o ministro foi escolhido relator e ele próprio, sem nenhum tipo de questionamento e provocação por parte do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, como é normal no sistema acusatório brasileiro, determinou a abertura dessa investigação. E determinou a abertura levando em consideração o vazamento do segredo, vazamento de sigilo funcional e nesse contexto de ataques a instituições democráticas, de tentar desestabilizar o funcionamento das instituições republicanas brasileiras, o que pode abrir uma brecha para questionamentos e para mais críticas contra o ministro. Como a gente mostrou aqui, já há um certo descontentamento de parte do Supremo Tribunal Federal com essa abertura de investigação pelo ministro e da manutenção dele na relatoria, já que envolve o próprio gabinete dele, alvo desses vazamentos de mensagens. Vamos falar mais sobre isso ainda hoje com o Theo Cury. Até já, Theo.